Começa agora mais um programa Diário Mais, feito com muito carinho para você, né? Agradecendo aí a toda a equipe que faz esse programa chegar aí na sua casa com uma qualidade nota 1000. Muito obrigada aí, meus parceiros da produção. E a gente já começa falando sobre um assunto muito gostoso, especialmente porque a gente está numa época mais friazinha, né? Eu acho que dá gosto você curtir um vinho, seja em casa, na casa de amigos, na casa de um parente ou num bom restaurante, né? Um vinho é sempre bem-vindo. Eu sou suspeita porque eu sou amante de vinho, né? Há muitos anos. E aí a gente está aqui com uma pessoa que entende muito de vinho, um amante do vinho, né? Que é o Wilson Fontes. Muito obrigada aí pela sua presença, né? Eu é que agradeço. Enriquecendo o nosso quadro aí. Que bom, me enriquecendo também. Muito bacana. Saber que tem mais um amante de vinho. Adoro vinho. Sempre a minha família toda sempre gostou muito de vinho, né? Gente. E aí você faz parte de uma confraria do vinho, Sim, né? sim. Em Teresópolis. Conta assim rapidinho como é que é esse grupo amante de vinho, né? É um grupo gostoso, né? Que lida com uma matéria-prima gostosa, como você falou. A Confraria dos Amantes de Vinho de Teresópolis, né? Eu chamo de CAVT, mas tem as pessoas que chamam de CAVT. CAVT, é mais conhecida como CAVT. Ela é um grupo fechado, são 60 pessoas de confrades e confreiras que têm um fator em comum, gostam de vinho. Algumas pessoas entendem de vinho, mas a grande maioria gosta de do vinho. E trocam, se reúnem para trocar informações sobre os vinhos degustados, além de a gente tentar, né, no nosso papel pequeno, de estimular em Teresópolis, uma cidade muito glamourosa, que merecia realmente ter um aspecto de degustação de vinhos finos assim mais incentivado, de mostrar que existe essa possibilidade. Então nós temos parceiros, essas reuniões são mensais, acontecem em 10 ou 12 restaurantes, hotéis e casas de eventos em Teresópolis. Cada mês em um lugar diferente, sim, cada mês né? Um lugar diferente, para não se tornar a confraria daquele lugar. Né? Então é uma confraria de Teresópolis, sim. Né? E nós temos esses parceiros que têm sido muito legais com a gente, tipo, a confraria nasceu no Recanto dos Pescadores, né? Mas hoje temos o Recanto dos Pescadores, Hotel Alpina, Hotel Bel Air, Pousada Auricana, Paraíso Agriões, só um local gostoso. Teresópolis, Golf, Weekend, quer dizer, são lugares que têm um restaurante que gostam também de receber eventos sobre vinho. E esse grupo se reúne em torno de uma uva, de uma casta, ou então de uma cidade que produz vinho, e aí a gente busca fazer tipo a degustação daquele vinho, harmonizando com um determinado buffet, né, pratos, né, a culinária daquela região. Tem sido muito legal. Além de a gente trocar muita ideia, fazer fofoca, que também é muito gostoso. Deve ser uma delícia, né? Sim. Agora, a gente quando fala de vinho, muita gente acha que vinho é um artigo de luxo, ou eu não sei beber vinho, né? Eu tenho vergonha de pedir um vinho no restaurante porque eu vou pedir uma determinada comida e eu não vou saber harmonizar. Nem todo restaurante tem um sommelier, né? Alguns restaurantes têm. E a gente está aí para desmistificar isso, né? Porque quem gosta de vinho deve beber vinho, né? Independente de qualquer coisa. O que você está falando, eu acho, na minha opinião, que é um dos grandes fatores que afastam as pessoas de consumir vinhos, né? Essa coisa que espanta realmente. E não conhecer também, E não conhecer, né? é verdade. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse conhecimento, que é muito básico, né? Você, ao chegar a um restaurante, na verdade, e pedir que não tenha um sommelier que quer degustar um vinho, se você pegar o rótulo do vinho ali atrás, normalmente ele já tem algumas informações que te dão assim um conhecimento maior sobre aquela bebida. Se ele é frutado, se ele não é. A temperatura que tem que ser servido direitinho, coisa e tal. A questão da harmonização é um detalhe importante. Se você está dentro de um ambiente técnico, né, você tem que buscar realmente harmonizar o prato com a bebida de forma que eles não briguem. Eles têm que ser simpáticos um ao outro, vamos dizer assim, né? A palavra harmonização está nesse sentido. Mas se eu gosto de uma determinada uva,
um determinado vinho, e eu quero degustar aquele vinho, não importa que pela harmonização técnica diga que é diferente, não, eu quero ter o prazer de degustar com determinado prato. Eu vou te dar um exemplo. Você falou, desculpa interromper, você falou uma coisa que acontece comigo, né? Geralmente, pratos à base de peixe, né? O peixe, geralmente, ele é consumido com vinho branco. Sim, é essa a divulgação que faz. Mas eu não tomo o vinho branco, justamente porque eu acho ele muito ácido. Isso. Então, eu evito tomar o vinho branco. Sou mais amante aí dos vinhos vermelhos e frutados, enfim. Então, quando eu peço um peixe, sem problema nenhum, eu vou pedir um vinho tinto, porque eu gosto do vinho tinto. Sim, olha só, deixa eu aproveitar essa tua dica e mostrar um pouquinho do que, até no hábito. Se você for a Portugal e comer um bacalhau, que é um peixe, eles vão te oferecer um vinho da região tinto ou verde. Né? Então, na verdade, a questão do vinho branco depende muito se aquela acidez não vai prejudicar o paladar do prato. O sabor do prato. Porque você tem o molho do peixe. Se você pega um peixe, vamos supor, de carne branca, olha eu me metendo aqui na gastronomia, um peixe de carne branca, ele vai aceitar o quê? O gosto do molho. Sim. Né? Se você põe um molho, por exemplo, mais picante, né? Ou um molho mais fino, você tem que ver, não é a questão do peixe carne branca, sim, é o peixe com aquele molho com que vinho. Então, se você pega uma uva Pinot Noir, que é uma uva bem suave, bem tranquila, né, bem versátil, certamente não vai incomodar e não vai atrapalhar aquele seu peixe. Então, muitas das vezes, a gente tem que dar, sabe, atenção, tem um zelo muito grande com aquilo que a gente gosta. A harmonização é importante. A gente diferença. Faz diferença. Os pratos e as bebidas não devem brigar, né? Elas devem ficar quietinhas para que deem prazer para a gente. Mas, na verdade, aquilo que você gosta tende a você aceitar mais, aceitar melhor esse tipo de coisa. Agora, a gente tem no mercado, né? E aí muita gente não sabe a diferença, e eu queria que você explicasse para a gente qual a diferença do vinho de mesa para o vinho fino. Sim. Olha só. Deixa eu começar com uma frase que começa assim, tirar um outro mito. Que vinho bom é vinho caro. Não. Isso não existe. Né? O vinho bom é aquele que vai te atender para aquele momento. Se você vai comprar um vinho para degustar ele de imediato, daqui a 2, 3 dias, uma semana, um mês, você não vai comprar um vinho para guardar. Sim. Um vinho de guarda, que normalmente são mais caros. São mais caros. Né? Então, os vinhos jovens que estão aí para serem consumidos, eles não são tão caros. Agora, o que você falou é a questão da cultura do vinho fino e do vinho de mesa. Vamos falar de Brasil. No Brasil, 80% das uvas que são plantadas são destinadas aos vinhos de mesa e a suco. Suco de uva integral. Não vou... O que é um vinho de mesa? São vinhos que você bem mais barato, mas não são vinhos de qualidade, porque essas uvas ela tem uma grande produtividade, o custo de produção é baixíssimo. Sim. É um vinho que você vai ali no supermercado e compra Isabel, Red, uvas de sementes americanas. Sim. Já para você fazer um vinho fino, que a gente na indústria chama de vitis vinífera, você tem que plantar, por exemplo, Pinot Noir, Malbec, Taná. Se você for consumir essa uva sem ser em vinho, você não consegue. Ela não é uma boa uva. Né? Mas, vinificada, ela se torna, assim, um manjar dos deuses. A fermentação faz ela ficar perfeita, né? A produção, hoje você tem enólogos que produzem vinhos, né? Que vão te dar determinados sabores. Eles fazem cortes, misturam, chama-se de assemblagem, né? Sim. Misturam uvas que dão um paladar maravilhoso para atender segmentos de pessoas que gostam de determinado vinho. Agora, para quem... Porque tem muita gente assim, poxa, vê uma pessoa tomando vinho, né? Eu queria saber tomar vinho, né? Eu queria tomar um vinho, mas não sei, não conheço. Eu olho tantos rótulos e tantos preços diferentes, né? E aí você vê vinho chileno, você vê o vinho brasileiro, você vê, enfim, o vinho francês e preços desde R$20 a R$300, enfim. A pessoa que está perdida em casa e, de repente, agora com esse friozinho,
quer degustar um vinho em casa, qual seria, assim, eu sei que cada pessoa tem um paladar diferente, muito específico, né? Mas qual seria o vinho, assim, para uma pessoa que está começando, comprar uma garrafa de vinho, seria um Cabernet Sauvignon? Que tipo de vinho para ele começar com esse paladar? Olha, a uva Cabernet Sauvignon é uma das uvas mais plantadas no mundo. Ela se adapta muito bem a vários terroirs. Terroir é uma palavra francesa que não tem tradução no Brasil, né? Significa solo, clima, temperatura. Mas usar a palavra terroir é chique, vamos dizer assim, né? Então, a Cabernet Sauvignon é uma das uvas mais plantadas que existe, né? E ela serve muito para fazer corte. Você vai encontrar o Cabernet Sauvignon em vinhos jovens, né? Vinhos para consumo. Então, vamos pegar essa tua sugestão, não é só ela, mas da Cabernet Sauvignon. Se você pegar vinhos nacionais, você vai encontrar, né, a Cabernet Sauvignon com produções da Miolo, da Valduga, da Dom Laurindo. São vinhos que servem para você consumir tranquilamente. Eu acho que no Brasil, se você quiser prestigiar o vinho nacional, a melhor uva para você prestigiar é a Merlot. Ai, que eu adoro também. Ela é bem muito agradável. bem frutado e versátil também, né? E a Merlot, no Vale dos Vinhedos, lá em Bento Gonçalves, ela foi a uva escolhida para ser a uva ícone daquela região. Então a tendência é você comprar vinhos daquela região Merlot, bons vinhos. Né? Agora, quando você falou aí dos preços, né, que você encontra preços diferenciados, principalmente dos importados, também é uma maldade que se faz com o vinho nacional, é a tributação do vinho nacional. Você encontra vinhos chilenos, que é o país que mais exporta vinho para o Brasil. E que são excelentes. São num preço bem mais razoável do que os nacionais. Eu só tenho uma sugestão para essa pessoa que vai comprar um vinho. Né? Se ela quer começar, é bom que ela comece com um vinho de um bom paladar. Né? Que se for comprar um vinho chileno, argentino, evite aquela reservado. Porque o reservado é como se você tivesse uma quantidade de uva sem uma grande seleção. Né? Então procura vir fora do reservado. Compra um Cabernet Sauvignon, um Merlot, ou Merlot, mesmo um eu acho corte, que seria, né? Que seria legal. O Chile tem uma uva que, se você comprar esta uva, tem pouca chance de errar. É a Carmenere, que é a uva ícone do Chile. Essa uva se adapta muito bem ao Chile e é a melhor no mundo. Da mesma forma que tem a uva Taná no Uruguai, que tem a uva Malbec que na eu acho Argentina. mais forte um pouco. Mas se você comprar essas uvas de vinhos desses países, a tendência ao erro é pequena, porque são uvas ícones. E a Merlot no Brasil. Né? A Merlot, agora, sem medo. Você falou de uma coisa interessante aí. A gente na confraria evita o eno chato. O que é o eno chato? É aquele cara que fica cheirando, Fica falando. cheirando, né? Gente, virando. quando você vai a um restaurante, às vezes o sommelier até lhe dá a rolha para você olhar. Para que ele lhe dá aquela rolha? Porque o vinho ele precisa ser bem guardado. Né? Então, se você tem na rolha rasgos assim, né, manchas, né, do vinho, significa que ali entrou muito oxigênio, se for vinho, rolha de cortiça. Então significa que aquele vinho pode ter um cheiro desagradável. Então você cheirou a rolha, não teve cheiro desagradável, manda servir, senão a tua turma vai ficar esperando você analisar o vinho, não tem sentido, né? Então a ideia de você cheirar uma rolha, ou olhar a rolha, é para aquilo. Se você estiver num restaurante que tenha um sommelier, ele mesmo faz isso. Que ele tem um cálicezinho pequeno. Ele prova, vê, então ele provando, ele já diz que ele já está garantindo. É realmente um restaurante aí com sommelier, ele faz toda a diferença, porque ajuda até o cliente, né? Profissional do vinho. É um profissional do vinho, ele vai ajudar ali o cliente a chegar no sabor ideal para aquele tipo de prato que ele está consumindo, né? Realmente. E a sugestão para os seus telespectadores é o seguinte: se tiver muita dúvida, convida a gente que a gente vai ajudar. Não é? Degustar esse vinho, né? Esse vinho. Nosso tempo já está aí quase que esgotado, né? Nossa, está convidado para vir aqui novamente, e aí eu vou te fazer uma proposta da gente tentar fazer uma harmonização com alguns pratos. Legal, né? Legal, de repente a gente chama, a gente convida pode pegar um chefe. até um parceiro desses verdade. que nós realizamos, né? Na verdade,
o evento no Intercity, Intercity. no Intercity, né? No dia 20. E no dia 11, Em julho. Em julho nós vamos estar realizando no JN Buffet, que é uma casa lá no alto, uma noite portuguesa, com vinhos portugueses. Delícia. Devemos trazer aqui. Nós temos alguns parceiros, nós trazemos alguns parceiros aqui. Esteve conosco aqui a Miolo, a Valduga, Dom Laurindo, Torcello. Valduga. Tem vinhos muito bons. Principalmente os espumantes. Muito bons. Então já está convidado para a gente fazer uma harmonização, então, né? Falar um pouquinho sobre temperatura, porque olha, vinho é assunto assim, seria para uma noite toda agradável, vamos ver se você né? nos dá o prazer no dia 11. Sim. Né, de estar lá conosco. Com certeza. Em agosto nós vamos fazer 8 anos de confraria. Bacana, tempo bom, né? Vamos escolher aí um lugar legal para fazer um evento legal. Obrigada pelo convite, estarei lá com certeza, né? Wilson, queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Bate-papo muito legal. E que Teresópolis tome vinho aí, porque o ambiente e o clima, né? Jeito, toma vinho. Já que não toma jeito, toma vinho, né? Obrigada, Wilson. Até a próxima, você, tá? Até a próxima. Gente, olha, eu vou um pequeno e breve intervalo comercial. Eu volto já com mais novidades para você. Não sai daí.